Imagina ganhar na loteria, algo que já é com uma probabilidade bem pequena para todos, porém não impossível. Imagina então descobrir que mais de 800 mil pessoas ganharam junto com você. Aí já viu, né? Imagina dividir um prêmio de 1 milhão com 800 mil pessoas. Mas não só isso. Imagine que toda essa situação acaba gerando protestos, incêndios e até mesmo caos generalizado e mortes. Foi exatamente isso que aconteceu quando a Pepsi lançou uma promoção que prometeria fazer você mudar de vida. Claro, isso se você fosse o sortudo da história. Infelizmente, a Pepsi fez história pelo pior motivo possível com essa promoção. E hoje vocês conhecerão a história do Pepsi Number Fever, considerado por muitos publicitários como um grande fiasco que praticamente quase fez com que a marca sumisse das Filipinas, além de ser um dos exemplos de grandes desastres de marketing. E eu sei que muitos devem se lembrar de uma outra promoção da Pepsi que também deu problema, mas digamos que nesse caso aqui, tudo foi muito inesperado. Wait a second! Nos anos 90, a Pepsi tinha uma presença global forte, assim como a Coca-Cola, a sua grande rival. Mas é claro que isso variava muito de país para país. Por exemplo, a Pepsi era muito popular entre os jovens a partir de comerciais onde contávamos com a presença de Michael Jackson, Madonna, Britney Spears e até mesmo Spice Girls. Já a Coca-Cola tinha aquela coisa mais família, sabor tradicional. E digamos que lá nas décadas de 80 e 90, era uma disputa muito acirrada entre as duas. Como o nosso foco da história é em um país asiático, vamos tomar aqui como exemplo a Ásia. Podemos dizer que lá, naquele continente, a Coca-Cola dominava o mercado. Não que a Pepsi não fosse popular, mas a Coca-Cola era campeã de vendas. Sendo assim, a equipe da Pepsi percebeu que precisava fazer algo grande, algo que chamasse a atenção das pessoas, e foi daí que surgiu uma ideia. Vamos fazer uma promoção que atraia consumidores, mas algo assim que chame muito a atenção mesmo, mais do que as coleçõezinhas da Coca-Cola. Foi daí que surgiu uma promoção chamada Number Fever. I won! Look for the winning number in Sari Sari stores every day, also on TV, radio, and newspapers. You could be a millionaire. E como que funcionava essa promoção? Cada tampa de refrigerante tinha um número impresso, que ia de 1 a 999. E não só nas garrafas de Pepsi, mas também nas garrafas de 7-Up, Mirinda, entre outras. Toda semana um número era sorteado e quem tivesse a tampa com aquele número ganhava prêmios em dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, é lógico que vai chamar muito a atenção das pessoas, até porque quem não quer ganhar dinheiro, não é mesmo? Qual é a frase mais popular que o Silvio Santos já falou em seu programa? Quem quer dinheiro, quem quer? Mas digamos que havia uma numeração que contava com um grande prêmio, 1 milhão de pesos filipinos, o que para eles na época, assim, era muito, mas muito dinheiro. Dezenas de milhares de dólares. E como eu já expliquei, né, quem não gostaria de ter toda essa grana? Logo, muitos filipinos trocaram a sua coquinha gelada por uma Pepsi gelada, torcendo para que o seu número fosse o escolhido. Não preciso nem falar que foi um sucesso absoluto, as vendas de Pepsi aumentaram 40%, e isso em coisa de semanas. Então, missão cumprida, não é? Era o que eles pensavam. Ah, eu também esqueci de falar que o valor podia variar de número para número, de prêmio para prêmio. Então, por exemplo, poderia ter um número sorteado que você poderia receber apenas 4 dólares, que na época eram 100 pesos filipinos. E claro, tinha o grande prêmio que naquela época valia algo em torno de 40 mil dólares. Lembrando que aqui o ano é 1992. No total foram gastos 2 milhões de dólares para criar toda essa campanha, que ficou sob a responsabilidade do especialista em marketing Pedro Vergara, que percebeu que promoções parecidas com essa faziam muito sucesso na América Latina. E o negócio chegou num nível que as pessoas trocaram bilhetes de loteria por garrafas de Pepsi. The more number fever crowns you collect, the greater your chances of becoming a millionaire.
the people update? No. Do you know that there are thousands and thousands of crowds with winning numbers out there? Yeah, and these crowds are already winners, but you haven't found them yet, and they're worth millions and millions of pesos. What are you doing? Hey, he's right. There are thousands and thousands of crowds with winning numbers out there. Mas ninguém mesmo imaginava o que iria acontecer. Algo que é considerado como um dos maiores pesadelos corporativos da história. O dia era 25 de maio de 1992 e teríamos o grande sorteio do grande prêmio que foi transmitido na televisão. E meus amigos, se vocês já ficaram com raiva do Papatudo, eu acho que aqui, se isso aqui fosse no Brasil, ia ser algo muito complicado. Eis que o número sorteado é o número 349. Muitas pessoas começam a ficar felizes, a comemorar, chorar de alegria, fazer mil planos, ligar para todos os parentes. Mas espera lá, tem algo muito estranho nessa história, porque não é uma ou duas pessoas ou 3 pessoas comemorando, e sim, muitas, centenas de pessoas comemorando que ganharam o grande prêmio. Ou seja, haviam tampas demais com o número 349 e algo estava muito errado. Acontece que a Pepsi cometeu um erro de impressão. E assim, não é um erro de impressão, na verdade, é o erro de impressão. Na verdade, era para ser, no máximo, 2 tampas com essa numeração. Mas aqui nós tínhamos mais de 800 mil delas. Segundo pesquisas, todas essas tampas valiam, teoricamente falando, 32 bilhões de dólares. Ou seja, a Pepsi não teria como arcar com todo esse dinheiro para todo mundo. Eis que começa o caos. A fábrica da Pepsi, de repente, fica cercada de pessoas mostrando a sua tampinha com o número 349 e exigindo o seu pagamento. Rapaz, imagina a reação das pessoas que trabalhavam na Pepsi sem ter muito o que fazer nesse momento, mas também imagina a reação das pessoas descobrindo que elas não receberiam aquele grande prêmio. A Pepsi alegou que apenas tampas com um código de segurança interno seriam válidas e que boa parte dos ganhadores não tinha esse código. Mas é aí que tá, né? Não importa. Começou uma grande confusão generalizada. Não demorou muito para que uma simples promoção se transformasse em uma revolta, em um cenário caótico. É claro que geral se sentiu lesado e eu até compreendo isso. Poxa vida, imagina você de uma família de baixa renda que fica todo feliz achando que vai mudar a vida da família com aquele dinheiro, mas aí descobre que não vai ser bem assim. Logo, várias manifestações começaram a acontecer em todo o país. Caminhões da Pepsi eram apedrejados, incendiados, o pessoal começava a cercar a fábrica, empurra, gente querendo entrar lá, gente querendo causar. Esse movimento é conhecido como o Aliança 349, onde tínhamos milhares de pessoas exigindo que a Pepsi os pagassem. Mas o pior estava ainda por vir, porque a Aliança 349, que também organizou um boicote aos produtos da Pepsi, começaram a fazer vários protestos. Até aí nada demais porque estava pacífico, mas um dia passou dos limites. E esse passou dos limites resultou em mortes. 5 pessoas perderam suas vidas. Primeiramente, uma professora escolar e uma criança de 5 anos morreram em Manila, quando uma granada foi lançada em um caminhão da Pepsi e acabou atingindo as duas, infelizmente. Além disso, 3 funcionários da Pepsi em um armazém em Davao morreram após uma granada jogada no local. E o negócio meio que ficou assim incontrolável. Foi então que a Pepsi viu que teria que tomar alguma atitude. Ela tentou conter o dano, oferecendo pequenas indenizações, o que mais ou menos na época valia 20 dólares. Mas não é que isso só deixou as pessoas mais bravas ainda? Porque elas não queriam esse prêmio pequeno, elas queriam o prêmio máximo. Foi aí que os executivos da Pepsi Filipinas começaram a receber várias ameaças daquela: olha, vamos acabar com a sua vida e a vida da sua família. Fique esperto. Vários caminhões da empresa eram queimados, danificados. Começou até a surgir várias teorias no meio desse caos. Por exemplo, tinha uma teoria de que, supostamente, a Pepsi teria contratado mercenários para planejar os ataques, para rotular os manifestantes como terroristas. The only consolation they have is they can use the crowd to redeem it for the amount of 500 justice. Meantime, an investigation by the CIS is underway, but until Pepsi can convince the people with wooden numbers to stop their people's power,
Ao todo foram mais de 20 mil ações judiciais, muitas pessoas se sentindo lesadas e querendo o seu dinheirinho. Também tivemos 689 ações civis e 5.200 queixas criminais movidas contra a Pepsi que alegavam fraude e engano. Em 96 entraram em um acordo onde dariam 10 mil pesos, cerca de $380, para as pessoas que se sentiram lesadas, né? Por danos morais. Ainda assim, tivemos algumas pessoas insatisfeitas e em 3 de julho de 2001, o tribunal concedeu a cada um deles 30 mil pesos, o que era equivalente a $570. E nisso, meus amigos, passou-se uma década. E em 2006, a Suprema Corte das Filipinas decidiu que a Pepsi não tinha obrigação nenhuma de pagar os prêmios, porque para eles as tampas estavam inválidas. Foi um erro de impressão, aí ficou falando que faltou um códigozinho pra dar aquela coisa mais oficial. E olha, apesar de tudo, a Pepsi continuou por lá. A Pepsi continuou por lá, mas não era bem vista não, né? E claro que as vendas despencaram bastante, as pessoas ficaram bem enfurecidas com essa situação. Logo, não adiantou muito, né? Foi muito esforço que no final só piorou a situação da Pepsi no local, né? E sabe de uma coisa? Apesar de tudo que aconteceu, apesar de toda essa grande situação caótica, a promoção continuou funcionando por mais um tempinho. Não foi cancelada imediatamente após esse problema. E até hoje, esse caso é usado como um estudo clássico de marketing sobre como não conduzir uma campanha. Pelo amor de Deus, né? Verifique muito bem antes de for imprimir alguma coisa, de criar alguma coisa, porque as consequências podem ser bem terríveis. Prometeram e no final não aconteceu nada, né? Só piorou a situação deles no país. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!